Pessoal, bom dia. Hoje é dia 22 de abril, sexta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai discutir bastante sobre os principais destaques aqui no Brasil e também lá fora. A gente vai passar pelo painel corporativo e fluxo aqui na casa. Mas começando pelos destaques aqui no Brasil, a gente teve o IBCBR, o Gustavo vai comentar um pouquinho melhor, recuou menos do que o esperado no dia de hoje. A gente também teve o Temer criticando os discursos da Dilma, tanto para a imprensa aqui no Brasil como lá fora, falando do golpe, do impeachment, etc. A gente teve alguns dados lá fora, de PMI também, mas tudo isso o Gustavo vai discutir agora no detalhe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Pois é, a gente teve alguns dados de PMI na Europa e no Japão também bem interessantes para comentar. Ontem a gente teve reunião do Banco Central Europeu, Mário Draghi comentou que novamente pode fazer com que as taxas de juros permaneçam baixas por um período bem prolongado, que é interessante para o bloco, é interessante para a economia da região. Hoje pela manhã foi divulgado o PMI, que ficou praticamente estável, o esperado era que avançasse 0,01% e na verdade ele recuou, então foi de 53,1 para 53, esperado era subir de 53,1 para 53,2. Então isso não está impactando tanto as bolsas porque era esperado uma estabilidade e veio praticamente uma estabilidade de fato. Dentro do PMI composto tem a PMI industrial e o PMI de serviços. O industrial recuou, passou de 51,6 para 51,5 e o de serviços subiu de 53,1 para 53,2. As duas principais economias da região, na Alemanha, o PMI foi de 54 para 53,8 e na França de 50 para 50,5, avanço bem forte, maior patamar em 5 meses na França. No Japão também foi um dado ruim de PMI, aí um pouco mais forte, caindo de 49,1 para 48, só lembrando que quando é dado de PMI abaixo de 50 indica contração da atividade nos próximos meses, e esse dado foi bem ruim para a região. Mas o índice Nikkei, as bolsas do Japão, ela avançou, muito por conta de todas as autoridades que falaram essa semana sobre possíveis ampliações no pacote de estímulos, que eles vão continuar com essas taxas de juros negativas. Então o dado de PMI veio ruim, mas a bolsa não recuou, não foi muito impactada por isso. Um ponto que está puxando as bolsas um pouco para cima lá no exterior, puxou as bolsas na Ásia, está puxando um pouco os futuros de Nova York, foram os dados de importação de petróleo na China, que tiveram uma alta de 21,6%, uma alta bem forte, principalmente impulsionada pela forte demanda e estocagem do governo com refinarias locais. A gente vai completar amanhã logo mais com o PMI que falta dos Estados Unidos. Às 10h45 da manhã a gente vai ter esses dados de PMI, e aí sim a gente vai completar depois da Ásia e Europa agora os dados dos Estados Unidos. Na parte doméstica, a gente teve como principal destaque hoje pela manhã o IBCBR de fevereiro ainda. Ele teve uma queda de 0,29%, quando esperado era de queda de 0,5%. O Banco Central ele fez algumas revisões metodológicas como ele estima a série, por exemplo, só para dar um exemplo, ele trocou a pesquisa mensal de emprego pela PNAD contínua. Isso já provocou alguns impactos em dados passados. O mais recente dele, os dados de janeiro, foram revisados de menos 0,61 de contração para menos 0,68. Na parte política, alguns destaques, passando rapidamente, os governadores do PSDB eles já estão se colocando mais fortemente contrários a possíveis nomeações de membros do PSDB para um ministério do Michel Temer. Lembrando que quando teve a votação, algumas autoridades do PSDB falaram que poderiam compor, o nome do José Serra sempre é colocado como um possível ministro do Temer, mas alguns governadores, como Pedro Taques do Mato Grosso e o Beto Richa do Paraná, já tiveram declarações bem fortes de que estão contrários a isso. E por fim, o Michel Temer, ele bateu de frente com a presidente Dilma, que está em Nova York, onde ela vai discursar logo mais pela manhã, às 9h30. Ela já deve estar discursando começando agora, falando que é um golpe, vai alegar que está tendo um golpe no Brasil e tentar convencer a mídia internacional a apoiar, a barrar o impeachment. O Temer está falando que esse discurso prejudica muito a imagem do país, que é um retrocesso e que ela não deveria criticar as instituições assim que, segundo ele, estão funcionando perfeitamente. Vou devolver para o Ricardo Kim um dado interessante. Por último, a gente teve o BIS, um banco internacional, falando que o crédito bancário externo ao Brasil caiu 16 bilhões de dólares só no último trimestre de 2015. Então, dado bem forte. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. E passando agora para o painel corporativo, começando com a Vale, ela divulgou produção
de minério de ferro, né, principalmente, que é a principal fonte aí de receita e EBITDA da empresa. Ela divulgou que a parte de produção nesse primeiro trimestre, chegou a 77,5 milhões de toneladas. Se a gente fizer a comparação com o mesmo período do ano passado, a gente teve um crescimento de apenas 0,2%. Importante aqui destacar que com essa produção do primeiro trimestre, olhando para frente, né, durante esse ano de 2016, a Vale já comentou que a produção total no ano deve ficar no limite inferior da faixa do guidance, que era de 340 a 350 milhões de toneladas para 2016, então a gente deve ficar mais perto desses 340. Outra notícia da Vale também, algumas fontes ouvidas pela Bloomberg, comentando que tem alguns interessados e os dois finalistas aí na discussão de uma venda de alguns ativos da Anglo American aqui no Brasil, de nióbio e fosfato, é justamente a Mosaic e a Vale liderando ali um grupo de interessados. Mas aqui fica a pergunta, né, porque a gente tem um momento bem difícil para a Vale, que ela está buscando desinvestimento, e essa notícia aí sobre ela interessada nessa compra de ativo a ver, dificilmente ela deve participar, justamente porque ela deve desinvestir ali, e justamente estava se conversando dela fazer o desinvestimento na parte de fertilizantes ainda esse ano, então a monitorar. Passando para a parte de papel e celulose, a Eldorado, o grande produtor ali de celulose, já vê margem para reajuste a partir de junho, lembrando que a gente está vendo os preços da celulose lá na China e na Europa sofrendo bastante, mas de acordo com a Eldorado, isso aí foi mais uma questão de reajuste de estoque por lá. Eles também citaram o fechamento do spread ali da celulose de fibra longa com relação à fibra curta. Essa normalização também pode ajudar na parte de reajuste. Então essas foram os comentários ali da Eldorado. Duas últimas notícias rápidas aqui: o BTG Pactual vendendo a participação na Pan Seguros, e também a BR Foods fazendo expansão da planta lá na Argentina, planta de aves, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques aqui no painel corporativo. Passando para a parte de fluxo, o fluxo aqui na casa, 2 dias antes, né, porque ontem a gente teve o feriado, então a gente teve ali, os locais terminaram net comprados em 10 milhões de reais, destaque na compra para Vale e Itaúsa, destaque na venda para Itaú, Petro, Natura e Klabin. Os estrangeiros, eles terminaram net comprados em cerca de 22 milhões de reais, destaque na compra para Ambev e Pecar, destaque na venda para Vale, CSN, Bradesco, Petrobras e Sabesp. Esses foram os principais destaques aqui na nossa mesa de fluxo. E passando finalmente para a parte de BTC, a nossa mesa de aluguel, fazendo alguns comentários aqui. Principais demandas para aluguel, para posições short, obviamente a gente tem BR Malls, Cosan e Oi BR, são os 3 principais destaques ali na nossa mesa de BTC. Bom, então por hoje é só, pessoal. A gente conseguiu discutir aqui os principais destaques no Brasil e lá fora. Desejo a todos um bom dia, bom fim de semana e bom trabalho a todos. Até a próxima.